Nesta semana estudamos sobre o amor de Deus, sobre um imperativo que está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 5, e que é o verso para memorizar. Portanto, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Uma ordem, uma recomendação, um conselho. Ame ao Senhor teu Deus. Muito bem, irmão, mas por que é que nós devemos amar a Deus? E se nós devemos amar a Deus, como é que nós devemos amar a Deus? Isso que aprendemos nesta semana. Por que devemos amar a Deus? Primeiro, devemos amar a Deus, porque Deus é amor. E se Deus é amor, a relação com Ele só pode se dar numa relação de amor. Primeiro João, capítulo 4, verso 8. Deus é amor. E aquele que não ama não conhece a Deus. Para conhecer a Deus, você precisa amá-lo. Não dá para conhecer a Deus intelectualmente somente. Se você conhece a Deus, você o ama. E veja, irmãos, o amor não é um discurso. O amor não é só verbalizar o amor. Não, eu te amo. Tá bem, você me ama, mas o que você faz por mim? Como que você se relaciona comigo? Quais são as suas atitudes? E se Deus é amor, irmãos, e Ele nos ama, quais são as atitudes de Deus com relação aos seres humanos? Veja o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versos 4 a 7. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignitude para conosco em Jesus Cristo. Veja, irmãos, o Senhor Deus nos amou, mas a sua bondade fez com que ele executasse coisas em nosso favor, fizesse coisas em nosso favor. Ele nos amou, estando nós ainda mortos dos nossos pecados. Ele nos ressuscitou juntamente com o Senhor Jesus Cristo, para mostrar aos séculos vindouros o que? A benignidade para conosco em Jesus Cristo. Estudamos nesta semana também, irmãos, que o Senhor Deus nos amou primeiro. Nos amou primeiro como? 1 João 4,19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E como foi esse amor? Esse amor foi de estabelecer um plano de redenção, um plano de salvação da humanidade, antes mesmo que a humanidade existisse. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estabeleceram um plano de resgate, um plano de salvação, uma demonstração concreta de amor para poder salvar a humanidade quando ela se afastasse de Deus. O texto que lemos em Tito essa semana, Tito capítulo 1, verso 2, diz assim: na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Temos um outro verso que esse plano da salvação era o segredo escondido. Era o segredo escondido desde a eternidade, o plano da salvação. Como que se efetivou esse plano da salvação? Esse plano da salvação se efetivou através do Senhor Jesus Cristo. E há um conjunto de versos na Bíblia, irmãos, que eu reputo como os versos mais bonitos da Bíblia. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 até o verso 8. Lá diz qual foi a disposição do Senhor Jesus, de Deus Filho, para nos salvar. Vejam comigo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Veja, irmãos, a demonstração de amor deste Deus, deste único Deus, não é? Como na declaração lá de Deuteronômio. O Senhor é o único Deus. Mas esse Deus, irmãos, esse Deus Filho, o Criador dos céus e da terra,
Ele deixou de ser Deus, não teve por usurpação, não se envaideceu de ser Deus, mas se humilhou a sendo servo e se encontrando na forma humana, e foi sujeito à morte, e à morte de cruz. E eu costumo dizer, irmãos, por que é que o Senhor Jesus teve que descer tanto? Ele teve que descer tanto, porque senão ele não me alcançava. Ele não alcançava os pecadores. E nós, irmãos, estávamos no fundo do poço antes da intercessão do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo veio nos buscar aonde estávamos. Esse é o amor de Deus, irmãos. Um amor tão grande. São João 3,16. Também o verso áureo da Bíblia, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Demonstração concreta de amor, não um discurso. O Senhor Deus não falou assim, eu amo vocês. Ele falou assim, olha, eu amo vocês de tal maneira que eu vou dar o meu Filho como sacrifício para que vocês possam ser salvos. Esse é um amor concreto, irmãos, um amor eficaz. E é assim que nós devemos responder para o nosso Deus. Isso que aprendemos nesta semana. Esse é um amor ativo, um amor comportamental. Como eu demonstro meu amor a Deus, irmãos? Sendo fiel a Ele, acreditando nele, obedecendo a Ele, sendo leal. Lembre-se, eu disse ontem, leal como num casamento. Uma relação conjugal, irmãos, não permite que a lealdade ou que a fidelidade seja de 90%, seja de 99%, mas ela tem que ser de 100%, e é assim que tem que ser a nossa fidelidade para com Deus. 1 João 4,14, aliás, 1 João 14, verso 15, diz assim, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Muitos irmãos falam dos adventistas do sétimo dia, que são legalistas, que nós adventistas entendemos que vamos ser salvos porque guardamos o sábado, ou que vamos ser salvos porque guardamos a lei. Nada disso, irmãos. Nós só somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora que somos salvos, assim como o povo de Israel, após serem sido salvos da escravidão do Egito, agora eles receberam a lei e eles deveriam obedecer à lei como uma resposta à graça dada, como uma resposta à salvação, à libertação dada. E nós também, irmãos, devemos amar a Deus, amar o Senhor, ao Senhor Deus sobre todas as coisas, amá-lo porque Ele nos amou primeiro, amá-lo porque Ele estabeleceu o plano da salvação, porque Ele estabeleceu o Evangelho para nos buscar e para nos salvar. E só tem um jeito, irmãos, de nós mostrarmos que amamos a Deus, através do nosso comportamento, através daquilo que fazemos, através da obediência total, sem restrição, a todos os mandamentos do Senhor Deus. Que Deus nos abençoe mais este sábado. Que Deus nos abençoe, que a gente tenha um sábado feliz, junto com as nossas famílias. E que tenhamos a alegria de observar a lei de Deus como uma gratidão pela salvação que Ele nos deu, que Ele nos dá e que nos dará através do Senhor Jesus Cristo. Feliz sábado, fiquem com Deus, estejam felizes neste sábado.